Salve galera, aqui é Guilherme Marques e eu tô com o Tito Marques aqui novamente pra gente debater um pouco sobre a quarta temporada de Cobra Kai, que estreou aí na virada do ano, né, mas ainda tá dando o que falar, não é isso mesmo, Tito? Salve, simpatia. Como você falou, né, ela é uma das top no Netflix, é uma boa pedida. Vamos ver como é que ela vai se desenrolar agora a partir dessa próxima temporada. Até aqui, ela tá tendo alguns bons desenvolvimentos isolados, no geral, né? E algumas coisinhas me incomoda você, provavelmente incomoda algumas pessoas que estão escutando a gente, e a gente vai destrinchar uma coisa ou outra aqui. Cara, puxando pelo fio aí, essa quarta temporada teve muitos acertos e muitos erros também, né? A gente for puxar lá atrás, teve 4 filmes, apesar dos 3 principais serem os 3 primeiros, né? Porque eram os filmes com o Daniel LaRusso, o Johnny Lawrence e tudo mais. E foi uma coisa que perpetuou por muito tempo, até que, né, caiu em esquecimento. E depois de uma piada lá, né, em How I Met Your Mother, trouxeram à tona, né, o Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso, lá, os intérpretes deles, né, e acabaram, depois de alguns poucos anos, trazendo essa galera de volta para um escopo maior do que os filmes tinham apresentado pra gente. O Cobra Kai é uma série que começou bem despretensiosa, mas muito nostálgica, né? A primeira temporada eu acho excelente. Ela subverte as expectativas. Ao meu ver, na primeira temporada, ela já mostra de forma bem natural como o Daniel realmente era o vilão da parada, né? Porque a gente só via um lado, né, da moeda, até que Cobra Kai mostrou a gente o que acontecia com o Johnny, o que ele passava, o que ele pensava, né? Daniel roubou minha namorada, o Daniel me bateu no meio da rua, me humilhou e tudo mais, e aí você vai entendendo um pouco sobre esse bully, né, que a gente aprendeu a gostar, né? Com o passar dessas temporadas todas aí, a gente chega nessa quarta, muita coisa foi aprofundada, muita coisa já foi resolvida, mas nessa quarta temporada teve um acerto muito grande logo no começo, que foi o lance deles se juntarem, né? O fato deles se juntarem para se unir contra o Chris, né? Que era uma personagem antagônico lá do, sei lá, segundo, terceiro filme, eu não me lembro. Eles conseguiram fazer com que a gente ficasse na expectativa pela união desses dois personagens que, desde o começo dessa série, se bicam o tempo inteiro. E isso é muito bom, porque como a gente já debateu isso há algum tempo, Cobra Kai tem um acerto muito grande em questão de desenvolvimento, né? A narrativa de alguns personagens são tão boas que, a exemplo do Johnny mesmo, você se apega mesmo ao personagem. Diferente do Daniel, velho, que pra mim, a cada temporada que passa, eu só pego mais raiva. Você tocou um ponto muito bacana. A partir do How I Met Your Mother, você dá espaço para que se conte a história do ponto de vista de outra pessoa, né? Você valoriza, por exemplo, o ser humano, né? Você diz, olha, o cara é um ser humano. Ele tanto é capaz de fazer o bem quanto o mal, e o outro também. Foi uma pegada fantástica. Foi um jeito muito mais honesto de você contar histórias. E, assim, para quem é nostálgico, relembrou de bons momentos, né, da franquia original. E para quem é novo nessa sequência, né, na sequência da história, foi arrebatado. Eu mesmo fui arrebatado. Eu simplesmente fui pego super de surpresa mesmo. Eu acompanho a série desde a primeira temporada com a minha namorada. A gente se empolga quando chega o aviso, né? Olha, temporada está para estrear em breve, não sei o que. A gente fica, quando será? É difícil a gente despertar isso em outros seriados, né? Tem outros também que eu admito que gosto, mas assim, o Cobra Kai foi o primeiro que me tomou nesse sentido. Na questão do Daniel, como você falou bem, né? A gente fica com raiva dele desde o primeiro episódio, né? Porque ele se mostra um troncho e um safado, né? Desde o primeiro episódio lá, porque ele também, quando tem oportunidade, ele sacaneia. Não é santinho, não, né? Em relação ao Johnny, né? Mesmo que ele tenha sido um bully, né? Ele tem uma segunda chance, ele aproveita e tenta fazer com
que o saco de pancadas Miguel encalice, né, vire um cara que consegue se defender, e ele usa o que ele aprendeu, certo ou errado, né, mas ele tá tentando encontrar um caminho, né, ele vai ter uma segunda chance dele ali, e é um caminho de redenção no final das contas. Eu fiquei muito surpreso com a série e gratificado, né, por assistir uma coisa que teve uma qualidade muito boa, apesar de despretensiosa, como você falou na primeira temporada. E assim, eu fiquei um pouco aborrecido quando saiu da primeira temporada pra segunda, porque a trama ficou muito circular, né? Um vai e vem daquele negócio de eita, será que fulano pensou isso de mim? Ah, fulano é um canalha, fulano é assim, fulano é assado. Ninguém nunca parou pra perguntar se fulano era daquele jeito, dentro do contexto ali, na trama, né? Isso é aceitável, no meu ponto de vista. Na primeira temporada, o pessoal ainda tem ranço, tem toda aquela história, toda aquela bagagem. Na segunda temporada já acho muito repetitivo e eles conseguem arrastar isso por muito tempo, até chegar aqui na quarta temporada. Que na terceira para a quarta temporada eles se unem, né? Para o Lawrence e o LaRusso, né? Eles se unem contra um dojo rival, né? Que é o Cobra Kai pela direção do Chris, né? O antigo sensei do Lawrence. Só que aí depois fica aquele negócio, aquela briga de criança a troco de nada. Isso é chato, né? Mas assim, na cabeça dos roteiristas isso funciona. Eu fiquei muito surpreso com o crescimento de alguns personagens dessa quarta temporada e eu quero ver, realmente, estou super curioso para ver o que é que vai acontecer nessa quinta temporada que está chegando por aí. Até com novos jogadores sendo inclusos aí e novos dramas, né, particulares. Só para fechar um pouco essa questão da trama circular, né, das aparências, por exemplo, Amanda LaRusso, né, que é retratada pela Courtney Hengler, ela quebrou um pouco isso, né? Foi talvez a primeira personagem que quebrou isso quando ela se dispôs a prestar atenção de verdade e perguntar qual era a da personagem Tori. Ela pegou e disse assim, olha, o que é que tá vendo com você? Por que você é assim? A primeira que eu me lembre, chegou assim, ó, o que é que tá vendo com você? Por que você é assim? O mundo não é assim? Você pode melhorar, você pode se desenvolver, né? Eu entendo que você é desse jeito, mas você pode ter outro caminho. Foi a primeira, mas e bem sucedida, né? Que respeitou o caminho dela e prestou um pouco atenção. Os outros ainda estão um pouco amarrados no ranço, mas a gente vê o que é que acontece. Bem pontuado, cara, o lance da Amanda, porque realmente aconteceu esse lance dela, né, reconhecer e chegar, né, pra personagem da Tori, pô, o que é que tá acontecendo, por que você tá assim e tal. Quando eu vi isso, a minha perspectiva foi de uma pessoa meio coxinha, sabe, cara? De primeira impressão, assim, eu achei, essa mina quer pagar de boa samaritana e tal, mas aí você vai entendendo um pouco mais a respeito dela, né? Porque ela vai contando que ela era uma pessoa como a Tori, né? Tinha os seus problemas quando era mais nova. Inclusive, ela nem sequer citou esses problemas para o próprio Daniel, né? O marido dela. E, assim, ela não contou isso pro marido em, sei lá, quase 20 anos de casado, mas é uma saída de narrativa que de começo eu achei meio preguiçosa, sabe? Ela não tinha um escopo assim, muito grande nesse sentido de apresentar um pouco da história dela e tal. Você não conhece tanto sobre a personagem da Amanda e aí eles usam essa problemática, né, da Tori para inserir aquele pequeno pedaço da história da Amanda que não foi contado ainda. Essa temporada teve muito dos problemas que tu tinha citado. Tramas circulares que não dão em lugar algum e tal. Esse realmente, ao meu ver, também foi o primeiro que rompeu, né, essa barreira, mas eu ainda acho que essa temporada tá muito apegada com tramas antigas. Eu não consigo não tirar isso da minha cabeça, no sentido de que muitas das coisas que eu me aborreci com essa temporada foi com relação a essas tramas circulares. Porque, cara, você vê o Johnny, o Daniel brigando desde o primeiro filme do Karate Kid, talvez por ego, talvez por disputinhas bobas ali, infantis,
E, tipo, já vai na 4ª temporada da série, que se aprofunda nessa história, e eles ainda estão discutindo as mesmas histórias, cara. É meio aborrecedor, sabe, nesse sentido. Mas a série não se resume só a eles, né? Tem muitas tramas, né, a respeito dos moleques, que o Miguel e o Robbie são personagens que rivalizam tanto quanto o Johnny e o Daniel, né? E acredito que nessa 4ª temporada, o Robbie, apesar de não ter tanto tempo em tela, teve um desenvolvimento melhor do que o do próprio Miguel. Isso eu concordo. Você percebe, né, que ele percebe os erros dele, que ele percebe onde é que ele tá errando, apesar dele estar tentando acertar, ele olha para ele mesmo e, poxa, eu errei, realmente, o caminho não é bem esse e tudo mais. Enquanto nessa temporada achei o Miguel muito, muito à parte, velho. Apesar de que você vê um pouco dessa trama do Miguel atrelada ao próprio Robbie, né? Porque desde o começo o Johnny tá tentando se redimir, né, com o Robbie através do Miguel. E isso faz com que o próprio Robbie se sinta mais mal do que ele já era, né? E aí você consegue perceber um pouco nessa temporada que esse laço entre o Johnny e o Miguel tá se estreitando por causa da mãe do Miguel, né? E o Robbie fica, cara, realmente meu pai é um panaca e nunca se importou com ninguém e tudo mais. E, cara, assim, o Robbie é um personagem que evoluiu muito e tem muito a evoluir ainda também, né? Já o Miguel, nessa temporada, ficou muito, muito escanteado. Ele basicamente foi artifício para que outros personagens sobressaíssem. Eu citei o próprio Johnny e o Rob, né? Ele foi basicamente uma escada. Eu não sei dizer se isso foi proposital, né? Talvez os outros personagens estavam com pouco tempo e aí o pessoal quis fazer tipo um rodízio, né? Para privilegiar os personagens. Ou, assim, foi um ponto cego, né? Uma pane na cabeça dos roteiristas. Uma coisa que me faz rir, para mim mesmo, né? Eu fico rindo por dentro, é que você acaba percebendo o seguinte: todo mundo ali praticamente são adolescentes, desajustados e mal resolvidos. Isso desde a geração do Chris. Porque se você for... alguns episódios, né, entrecortavam com o passado, né, antes dele entrar no exército e tal, e ele sofreu bullying também. E aí, então, ele entrou pro exército, foi pra guerra, voltou, aí voltou todo mudado, bem troncho, né? E aí, então, ele começou o Cobra Kai, aí treinou o Johnny era desajustado, porque também era de um látis feito. Aí o Daniel também, de látis feito, mas assim, a mãe dele ainda cuidava dele, o Johnny não teve essa sorte. E aí, no final das contas, a terceira geração repete a mesma coisa, né? E daqui a pouco, assim, com o Kenki, né, que é aquele menino que o Rob leva pro dojo, é mais novo, né? Outra geração. Já vamos na 4ª geração de adolescentes que sofrem bullying, que também fazem bullying e que são problemáticos pra caramba, né? Só tem gente dodóia ali. Velho, realmente, você fazendo uma análise bem superficial, você consegue reparar isso, né? É muito intriguinha adolescente, né? Pra tentar justificar seus erros, alimentar seus egos. Mas eu ainda não consigo desgostar dessa série, velho. Não, eu adoro acompanhar, né? Assim, ainda tem muita coisa para desenvolver, né? Assim, se a série ainda tá no ar é porque vão ter problemas que a gente concorde que sejam superficiais ou profundos, né? Às vezes eles aprofundam em alguns problemas, né? Como, por exemplo, o problema da personagem Tori, né? Ali, cara, pra mim ela roubou a cena dessa temporada. E eu adorei, assim, torci por ela lá no torneio, né? E torci pelo Falcão mesmo. Assim, quem tinha que ganhar, ganhou. Mas assim, foi surpreendente. Não foi aquele típico filme ou seriado que o mocinho tá lá e você sabe que ele vai ganhar. Vai ter um Deus Ex Machina que vai tirar da cartola. Não, foi perfeito. Ali qualquer um podia ganhar e foi justo. Cara, a gente tem aí já anunciado a nova temporada, né? Ela já foi gravada e é bem como tu disse, assim, tem tramas que a gente pode até não gostar, que ainda estejam acontecendo e tudo mais, mas se você for pensar direitinho,
a série tá rendendo, tem muita coisa ainda pra rolar, são muitos personagens, né? E puxando um pouco o teu raciocínio lá atrás, eu torci bastante aí pro Rock. O Falcão mereceu vencer e eu queria pontuar agora as coisas positivas dessa temporada, né? Eu acho que já chega da gente descer o sarrafo e vamos comentar agora o que a gente curtiu muito, porque acho que o desenvolvimento do Falcão começou devagar. Ao meu ver, nessa temporada, o começo do desenvolvimento dele foi um pouco devagar. Ele, né, tinha sido bulinado, rasparam a cabeça do cara, ele perdeu a confiança, a lá Sansão. Eu vi muito disso nele sendo posto à prova no torneio. Aquele torneio foi sensacional. Pra mim, esse foi o melhor torneio que teve dessas 4 temporadas dessa série. Não, e assim, foi muito mais coerente, né? Porque você vê que no primeiro torneio tinha menina brigando com o cara e, tipo, gente pequena brigando com gente grande. Um negócio sem critério danado. Isso aí é super irreal, né? Agora, assim, um ponto positivo pra mim, você tá destacando individualmente os personagens, né? Tá retomando esses pontos fortes que eu acho que é muito pertinente que você tá falando. Tem também a questão dos presentinhos, né? Por exemplo, você tá tendo a volta de alguns personagens clássicos da franquia original. Alguns eu acho acertado, outros nem tanto. Lá vou eu batendo de novo o sarrafo em cima do seriado, porque o povo vai pensar, esse cara nunca tá satisfeito com nada, fica só reclamando. Desculpa, gente, é minha natureza. Mas veja só, a questão é a seguinte: você, por exemplo, pega nessa última temporada a volta do Terry Silver, né? É um personagem que tá lá atrás. Eu não vou recordar agora se ele foi do segundo filme, do terceiro, acho que foi do terceiro. Cara, desnecessário, sabe? Eu acho que assim, o jeito como foi conduzido para trazer ele, eu acho que não foi legal. Poderia ser dispensável, ele não precisava nem estar ali, ou então poderia ter sido conduzido melhor. Dois personagens que eu gostei eles terem aparecido, por exemplo, foi aquela participaçãozinha da Ali, né? Que era o pivô, né? Entre o Daniel e o Johnny. Foi uma participação bacana. Foi pequena, durou um pouquinho e foi embora. Ressurgiu também os japoneses, né? A menina lá da Ilha de Seu Miyagi, que eu esqueci o nome. E o Chosen. Cara, a participação do Chosen foi uma grata surpresa, né? Você repara ele, aí você, eu tô aqui, ó. Tô parado. Tô te sacando aqui. Tô sacando desde que tu saiu do avião. Te pego lá fora. Aí depois você vê que não é bem assim. Eles, vamos conversar, não é bem assim, vamos ver, e acaba virando um parceirão. Estamos resolvidos. Beleza. Do caramba, velho. Ali foi bem desenvolvido. E agora, né, nessa última temporada, né, como todo mundo que assistiu, né, todo mundo que assistiu sabe o que é que rolou, ele vai voltar, né, vai ter alguma função lá na frente. Eu espero que seja uma boa aliança, né, não seja, por exemplo, a aliança mal assombrada que empurraram do Chris com o Silver. Fora isso, os personagens novos que estão aparecendo, feito esse menino que está fazendo Kenny, o personagem Kenny, ele se transformou, né, de um coelhinho assustado para um lobo, né, uma cobra, né, melhor, mas bem melhor colocado. Vamos ver o que é que a gente pode esperar dele, né? Vai ter a jornada dele, né, no lado sombrio da força, né? E vamos ver o que é que vai acontecer com ele daqui para lá. Pode ser que o Rob chegue junto e confronte ele para dizer, não é bem assim, de novo, né? Realmente, velho, esse lance do Terry Silver me incomodou um pouco. Não achei que foi tão bem aproveitado o personagem, sabe? Foi muito artifício de roteiro para tentar justificar a presença dele ali naquele local, porque já não era necessário. Porque o Chris é uma figura antagônica tanto pro Daniel, tanto pro Johnny, de peso, né? E aí traz o Terry para tentar se aliar com o Chris de uma forma em que o Chris, né, tenta subjugar o Terry, e aí você vê todo um arco dramático se construindo ali que não leva a lugar algum, porque, ao meu ver, o personagem do Terry Silver era um bananão. Quando você vê ele sendo introduzido aí no começo dessa temporada,
O cara era riquinho, tinha a vidinha dele, os caras serviam ele na mesinha e tudo mais. Aí você entende, porra, esse cara é privilegiado, ele não precisa disso. Chris dá meias palavras ali pra ele, enche a cabeça do cara, o cara brota lá no Cobra Kai. Pra mim, foi muito fraco essa justificativa. Mas, assim, acho que não precisava. E falando a respeito do Kenny, foi um personagem que eu não curti, assim como eu não curti também o lance do Miguel no fim da temporada, né? Ir atrás do pai dele, assim, do nada. Porque, assim, o Miguel sentiu muito quando o Johnny faz aquela declaração, entre aspas, né? Que o Johnny tava meio mal e tal, e ele diz que ama ele, né? O Miguel diz que ama o Johnny, e o Johnny, eu também te amo, Rob. E aí você vê, cara, Johnny tá quebrado, o Miguel se sente traído e tudo mais, mas eu não acho que foi justificativa para tirar Miguel do torneio e tirar ele de cena, né? Porque agora a nova trama do Miguel vai se passar no México, atrás de um pai em que ele nunca viu, assim. Isso foi uma coisa que me incomodou bastante, assim como o Kenny. Acho que o personagem surgiu muito bem, né? Como um garoto que estava sofrendo bullying e tudo mais. Aí você vê que realmente a jornada dele seria se tornar um aluno do Cobra Kai, e ele é treinado pelo Rob, né? Rob, que por sinal, acho que protagonizou as melhores lutas, né? As melhores coreografias de luta no torneio e na série inteira, acho que foi pelo Rob. Sim. Isso é verdade. E então, assim, na minha cabeça, o Kenny seria aquele cara que teria sofrido, teria sido treinado para se defender. Talvez ele realmente pirasse um pouco, porque o Cobra Kai tende a fazer isso com os seus alunos, mas no final ele reconhecesse e mudasse, entende? Porque ele insiste no erro, ele vê que tá errado e ele insiste no erro. E é exatamente o que o Rob Kinn passou no Cobra Kai e tá tentando passar para ele, e ele não tá entendendo. Isso eu achei muito chato. Mas a gente tá entrando naquele mesmo mérito de reclamar. E pronto, eu não quero reclamar, eu quero falar bem do Rob Kinn, porque pra mim, realmente, esse cara dá um show lutando, velho. Ele dá um show, a luta dele com o Falcão. Eu acho que vale a pena a gente debater isso agora, que eu vou pontuar, porque em geral, o formato do torneio geralmente é o mesmo, né? Tem os torneios, um vai passando, outro vai passando, dependendo de quem está sendo bem desenvolvido na temporada, vai passando no final do torneio e tal, para no final ter aquele embate entre os antagônicos, assim, né, da temporada. E aí vai dar bom para um ou para outro. Simples. Mas tu já ali atrás pontuou que eram coisas muito irreais. Moleque pequeno lutando contra grandalhão, mulher contra homem, tipo, irreal. Dessa vez eles separaram, né? Mulher com mulher, homem com homem. E os moleques sensacionais. O Park lá, o asiático, luta bem pra caramba também, mas eu achei muito bem feito ele ter apanhado pra caramba. E é uma coisa que a gente sabe que acontece, né? A estrutura do torneio geralmente é o mesmo. O que me encantou nessa temporada com relação a esse torneio foi o fato deles terem conseguido acrescentar camadas aos personagens durante as lutas. Os personagens conseguiam ter desenvolvimento enquanto estavam naquela situação, né? Uma coisa bacana também, que eu acho que tu tinha discutido comigo, era o modo golpe, né? O batedor de carteira. O Rob Kinn, ele já sabia os truques do Miyagi-Do, né? E usou contra. Só tá dando spoiler aqui, falando mal. O povo vai odiar a gente. Uma coisa também que eu queria acrescentar é que Chozen é um personagem que, como tu disse, é de meias palavras. É um personagem que a interpretação dele tá no olhar. Você saca qual é a do cara pelo olhar. Eu acho que nessa próxima temporada tem muitas coisas que devem ser abordadas e bem desenvolvidas, porque a gente ficou aí com a dúvida do Miguel encontrar o pai ou não. Eu acho que isso aí não vai dar em nada não, sabe, cara? Mas enfim. Eu também acredito que não, velho. Mas, inclusive, é uma coisa que, né, eu não curti muito, mas
a gente pode esperar alguma coisa. O próprio Johnny, né? Ele vai tentar talvez se reconciliar com o Rob. Eu não sei. Era uma coisa que eu queria, velho. Já tá na hora já. Outro lance é a personagem da Tori, muito bem desenvolvida nessa temporada. Ela poderia ter um arco assim de fechamento de problemática pra ela na próxima temporada, né? Porque já teve todo o desenvolvimento, né? Toda a problemática dela e tal. Próxima temporada mostrasse ela se redimindo, ela se recompondo, né? O Falcão, o Dimitri, toda aquela galerinha lá sendo treinada e buscando, né, os objetivos pessoais deles, porque qual é a jogada ali? Todos eles têm seus problemas pessoais que eles sempre acabam levando para o torneio, né? Então, uma coisa que a gente pode esperar pode ter muitas surpresas nessa nova temporada, porque o Terry Silver, né, traiu o Chris, e eu realmente não sei para onde é que isso vai dar. Eu não faço ideia de onde é que isso vai dar. É um personagem que, como tu disse, acho descartável nessa trama, não precisava ter sido dessa forma, poderia ter sido de qualquer outra maneira. Se a gente sentar 50 minutos aqui, a gente bola uma maneira melhor dele ter sido acrescentado, mas a trama só tem a melhorar. E eu espero que, assim, tá indo pra 5ª temporada, espero que ela não se repita como ela tá fazendo ultimamente, né? Como tu disse, se incomodou isso da primeira pra segunda, né? Dessa trama circular. Eu não me incomodei muito no começo. Inclusive, na 3ª temporada, tu tinha pontuado isso. E eu ainda disse, eu ainda não senti muito incômodo com relação a isso. Mas nessa 4ª temporada, foi muito atenuado, velho. E eu espero, assim, que essa nova temporada lide melhor com os personagens que ainda não tiveram um aprofundamento bacana, que feche alguns arcos, porque tem personagens ali que já não cabe mais você entrar no mérito de abordar novamente. Acho que a própria Tori mesmo, não enxergo mais ela tendo uma grande problemática e trazendo os problemas dela à tona de volta. Pra mim já deu, acho que ela já sofreu bastante, velho. Assim como o Rob e o Johnny, eu já tô de saco cheio dessas coisas. Tem que botar a trama pra frente, acrescentar vilão novo, não ser tão nostálgico assim, sabe? Então, pra resumir e pra encerrar, o que você tá dizendo é mais trama e menos drama. Bem motuado, bem bolado, bem bolado. Vamos embora.